Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que texto belo nós temos hoje nesse sábado, dia 9 de agosto. Liturgia ainda do 18ª semana comum, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. O texto é lindo. É um pai que vai até Jesus. Na realidade, esse pai vai até Jesus, ajoelha-se diante de Jesus e pede a Jesus: Senhor, tem piedade do meu filho. Tem piedade do meu filho. E aí o pai narra a situação. É como a gente vai no médico e a gente conta o problema. Então esse pai, ele vai até Jesus, ele se ajoelha. O gesto desse pai se ajoelhar, ele está reconhecendo que Jesus aqui é aquele que pode, né? Então ele se ajoelha humildemente e ele suplica: Senhor, tem piedade do meu filho. E narra o que acontece com o filho. Ele diz: olha, meu filho é epilético, às vezes ele cai no fogo, às vezes cai na água, ele quase morre em todos esses eventos. E aí tem algo aqui interessante. Ele diz: eu levei ele aos teus discípulos e eles não conseguiu curá-lo. E aí Jesus fica meio que irritado, né? A gente vê o texto aqui, Jesus dizendo: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Suportarei aqui no sentido de ser suporte, né? Até quando eu vou ter que ficar segurando na mãozinha de vocês o tempo todo, uma vez que eu já derramei o meu espírito, uma vez que eu estou com vocês? Então Jesus aqui, ele quer nos chamar a atenção de algo. Não. Então, primeiro, o pai vai a Jesus porque os discípulos não conseguiram resolver o problema. Muitas vezes é assim, né? Nós vamos aos amigos de Jesus e os amigos de Jesus muitas vezes não dão conta de resolver a situação. Jesus aqui quer dar um ensinamento muito grande para nós, que é o ensinamento da fé. Se nós tomarmos, por exemplo, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar da fé, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Eu iria mais além. Interpretando esse texto, o Papa Bento XVI, ele falando desse mistério da fé, ele vai dizer que, na sua encíclica Spes Salvi, ele vai dizer que a fé, ela é a hipóstase, ou seja, ela é a certeza, mas não a certeza no sentido de saber. Não é só isso, não é só no sentido de saber, mas a fé é uma certeza no sentido de já possuir aquilo que ainda não se vê, aquilo que não está aqui. Meus irmãos, isso aqui quer dizer algo para nós. Isso quer dizer que a fé, ela toca o impossível, ela traz o impossível para a realidade.
Ela traz aquilo que não é possível para o hoje, para a realidade. Então a fé é esse veículo maravilhoso que faz as coisas acontecer. E lá no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, quando o autor da Carta aos Hebreus, depois dele dar a introdução do que é a fé, ele vai falar dos grandes homens da fé da Bíblia. Ele vai falar que pela fé, Abraão, ele saiu de uma terra que ele estava estabelecido e foi para uma terra desconhecida chamada de Deus. Ele vai dizer que pela fé, Enoque andou em amizade com Deus até que ele não foi mais visto. Pela fé, Moisés realizou prodígios em nome de Deus. E ele vai fazendo o elogio da fé a todos os grandes homens da Sagrada Escritura. Gasta lá 2 páginas da Bíblia narrando personagens bíblicos que pela fé realizaram muitas proezas. Muitas proezas. Pela fé, Josué entrou em Jericó, pisou lá no Jordão que estava cheio e o Jordão se abriu, porque primeiro ele colocou o pé. Então, existem relatos na Sagrada Escritura que são maravilhosos. E a gente pode nos perguntar, se esses homens não tivessem fé, essas coisas não teriam acontecido. Então, o que Deus quer caminhar conosco, o que Deus nos faz caminhar, é caminhar na penumbra da fé. A fé que, veja, irmãos, é diferente de crendice. Tem muitas pessoas que creem num monte de coisa, mas isso não é a fé. Quando nós falamos da fé, nós estamos falando da virtude teologal da fé. Estamos falando de fé enquanto virtude teologal. Fé em Deus. Uma fé que comporta necessariamente a aceitação daquele que é o autor da fé. Explico. O catecismo diz para nós que o que é a fé? O que é a fé teologal? Porque, volto a dizer, muitas pessoas acreditam em tudo. Você vai no médico, o médico, sem te colocar a mão, só pelo que você falou, ele te dá um remédio e você acredita que aquilo ali vai te fazer bem. Isso é fé humana. E ela é boa, e ela é necessária. Mas isso é uma fé humana ainda. Você está debaixo de um prédio e você acredita que aquele prédio não vai cair na sua cabeça porque teve engenheiros que construíram aquele prédio com cálculos matemáticos e com tudo mais. Isso é uma fé humana. Uma fé humana. Então você acredita, você sabe que você não pode andar numa corda bamba, num precipício, que você corre o risco de cair. Você acredita nisso, você sabe. Então você também é uma fé, é um tipo de fé, mas não é essa fé da Bíblia. Não é essa fé que a Sagrada Escritura traz para nós. A fé que a Sagrada Escritura traz para nós é a fé teologal. E o que é a fé teologal segundo o catecismo? Ora, segundo o catecismo, a fé é uma resposta que o homem dá a Deus livremente, a esse Deus que se revela. Então, pela autoridade, veja, pela autoridade do médico, que tem CRM, que estudou e tal, ele te passa o remédio, você acredita que vai ficar bom? Você acredita no médico e acredita também no remédio. Acreditando no remédio, você está acreditando nos profissionais da saúde, nos cientistas, naquele pessoal que fez a fórmula e tudo mais. Então, a fé teologal, nós acreditamos naquele Deus que se revelou, porque ele é Deus, na autoridade de quem se mostra, de quem se revela. Essa é a fé teologal. Só que isso aqui ainda tem mais algumas implicações. Primeiro, a implicação de aceitar e crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Por quê? Porque a Igreja, ela é obra de Jesus Cristo, Aonde que Jesus deixou que a fé seja transmitida para cada um de nós? Foi a Igreja. A quem Jesus confiou o depósito da fé? Foi a Pedro. E como a gente sabe disso? Porque está na Bíblia. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Depois Jesus aparece já ressuscitado na beira do mar de Tiberíades, aonde os discípulos estavam lá tentando fazer aquela pesca, e Jesus diz para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus diz para ele o quê? Apacenta as minhas ovelhas.
Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, confirma os meus irmãos na fé. Inclusive, essa é a missão do Papa, né? É confirmar a Igreja de Cristo na fé, né? Então, veja, a fé, ela não é só acreditar naquilo que a gente quer crer, não. A fé é um pacote completo. É crer em tudo que crê e ensina aquilo que Jesus deixou. E Jesus deixou a quem? Jesus deixou aos apóstolos. Confirma os meus irmãos na fé. Apacenta as minhas ovelhas, né? Então, o depósito da fé, ou seja, as verdades que Cristo comunicou a nós, ele comunicou aos seus discípulos e queria que aquelas verdades chegasse hoje ao nosso coração. Isso vem através de algo chamado igreja, através de algo chamado sucessão apostólica. É nessa fé que nós cremos. Então, ter fé em Jesus é acreditar no conjunto da obra. Nós dizemos em teologia que é crer no Cristo totus, ou seja, no Cristo total. Muitas pessoas creem em Jesus, mas não crê no Cristo totus, não crê no Cristo total, crê em partes, né? E esse é um perigo, porque é daí que vem a palavra heresia. A palavra heresia, ela vem exatamente da palavra grega heresis, que quer dizer escolha. É como se fosse à la carte, né? A fé não é um restaurante à la carte, ou aliás, um self-service, né? À la carte não, self-service, onde você vai e tem aquele monte de coisa e você pega o que você quer. Não, não, a fé não é isso. A fé teologal é pegar tudo que Jesus deixou de ensinamento para nós. Tudo. É por isso que nós cremos nos 12 artigos do Credo Católico e ali está o conteúdo principal daquilo que a gente crê. Daquilo que a gente crê. Então, entende, irmãos? Ter fé, essa é a crítica de Jesus. Gente sem fé e perversa. Perversa por quê? Porque tem muitas pessoas que mesmo sabendo que a fé ela está alicerçada nos apóstolos, mesmo assim eles não querem abraçar essa fé. E daí Jesus vê a perversidade do coração. Porque, claro, né? É muito mais tranquilo a gente ficar livre. É muito mais tranquilo você escolher no que você quer crer. Não, nós ficamos com a Bíblia total, nós ficamos com todos os ensinamentos de Jesus que ele deixou. E é isso. E veja, e aqui olha o bonito. E quando a gente dá esse passo, quando nós fazemos isso, é que é aí que a gente consegue ver os milagres. Aquele pai não tinha visto milagre ainda, porque a fé não estava ainda madura. Ela era uma fé fraca, Jesus diz aqui, né? Uma fé demasiado pequena. Então hoje, esse evangelho de hoje, ele quer ser um bálsamo na minha vida e na sua vida, para que a gente possa pedir a fé, o aumento da fé. E veja, irmãos, essa é uma oração infalível. Jesus quer dar o aumento da fé para mim e para você. Basta que a gente peça. É vontade plena e manifesta de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.